Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã querido, que ouve e que segue a palavra de Deus. Então, hoje é segunda-feira, 27 de novembro, a primeira leitura de Daniel 1. Nós vamos ver então como esse povo hebreu foi escolhido para receber de Deus aquilo que é o coração de Deus para o homem, para dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus e que Deus tem uma vontade para nós. Então, esse povo foi escolhido, foi eleito para, sem nada mais no caminho, escutar Deus, viver Deus, se transformar pelo poder e pela graça de Deus. E você também que está escutando a palavra de Deus vai se tornar um filho muito amado de Deus e vai também transformar a sua vida, a vida da sua família através dessa palavra, dessa vivência. Então Joaquim, que ele era rei de Judá, ele era judeu, Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, ele avança sobre Jerusalém e põe cerco em Jerusalém, e entrega Joaquim, que era rei de Judá, e parte dos vasos da casa de Deus leva para a terra dele, lá na Babilônia, no templo dos deuses dos babilônios, depositando os vasos no tesouro dos deuses. E o rei não queria só as coisas dos hebreus, queria jovens. Então ele pede para os eunucos trazer jovens de Israel, da estirpe real, de família nobre, sem defeito físico, boa aparência, preparados com boa educação, experientes em algumas ciências e instruídos, e que esses jovens pudessem estar no palácio do rei, onde eles deveriam ser ensinadas as letras e a língua dos caldeus. E o rei fixou uma ração diária de comida para essas pessoas, de vinho na mesa deles, que assim eles, alimentados e educados durante 3 anos, pudessem no fim entrar para o seu próprio serviço. E entre esses moços, filhos de Judá, estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ora, Daniel então decidiu secretamente não comer nem beber na mesa do rei, porque ele tinha convicções religiosas, e pediu ao chefe dos eunucos que o deixasse abster-se para não contaminar-se. Deus então concedera que Daniel obtivesse simpatia e benevolência por parte do mordomo, e esse mordomo disse a Daniel: eu tenho medo do rei, meu senhor, que determinou alimentação e bebida a todos vós. Se vier a perceber em vós um aspecto mais abatido que o dos outros moços da vossa idade, estareis condenados em minha cabeça perante o rei. Mas disse Daniel ao guarda que o chefe dos eunucos tinha designado para tomar conta dele, de Ananias, Misael e Azarias: por favor, faça uma experiência com esses teus criados por 10 dias e nos sejam dados legumes para comer e água para beber. E que à tua frente seja examinada a nossa aparência dos jovens que comem da mesa do rei, e conforme achares assim, resolverá com esses teus criados. O homem, depois de ouvir esta proposta, experimentou-os por 10 dias. Depois desses 10 dias, eles apareceram com melhor aspecto e mais robustos do que os outros jovens que se alimentavam com a comida real. O guarda, desde então, retirava comida e bebida deles para dar-lhes legumes. E a esses 4 jovens Deus concedeu inteligência e conhecimento das letras e das ciências, e a Daniel o dom da interpretação de todos os sonhos e visões. Terminado, pois, o prazo que o rei tinha fixado para a apresentação do jovem, foram estes trazidos à presença de Nabucodonosor pelo chefe dos eunucos. Depois que orei do rei lhes ter falado, não se achou ninguém dentre todos os presentes que se igualasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Que longo. E passaram a companhia do rei em todas as questões de sabedoria e entendimento que lhes dirigisse. Achava o rei neles 10 vezes mais valor do que em todos os adivinhos e magos que havia em todo o reino. Senhor, a vós louvor, honra e glória eternamente. O evangelho lá de Lucas 21, de 1 a 4, naquele tempo Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo, e viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso ele disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Gente, esse rei
também pegou tudo que os hebreus tinham para viver, que eram os jovens deles, né? E a gente então fica vendo que Daniel ele queria ser fiel a Deus. E com Azarias, Ananias, Azarias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles então ficaram só comendo aqueles legumes. A gente até tem o jejum de Daniel, que é comer legumes, né, durante um tempo todo, né? E esses 3 jovens, no final do tempo, não ficaram com uma aparência abatida, porque quando você faz jejum, quem habita em você é Deus, é o Espírito Santo, é a força do Altíssimo. E eles então ficaram com muito mais sabedoria do que os outros jovens, né? E acabaram então sendo roubados, né? O povo hebreu para servir o rei em todas as questões que fossem importantes. O rei então tinha esses jovens ao lado dele. No evangelho de hoje, nós vemos então Jesus observando as pessoas que davam o dinheiro do templo. Ele observava, ele não ficava que nem um tonto no templo. E ele viu que muita gente dava muito dinheiro, mas eram pessoas ricas. E vê também aquela pobre viúva que dá 2 moedinhas. E Deus revela para ele, ela está dando tudo que ela tem. Aquela viúva que deu 2 moedas, deu pouquinho, mas deu tudo que tinha. E Jesus então fica feliz, né? A vós louvor, honra e glória eternamente, meu Pai. Eu vou dar para você tudo que eu tenho. Então ela, na pobreza dela, dá tudo que ela tinha para viver para o Senhor, né? Então a gente deve dar tudo que a gente tem para o Senhor. A gente tem que dar tudo, como se a gente estivesse numa batalha, como se a gente estivesse numa prova. Ontem eu vi as pessoas correndo, elas davam tudo que elas podiam naquela prova de corrida. Daniel deu tudo que ele tinha enquanto ele estava a correr, de medo de se contaminar. Tudo que ele tinha ele deu para Deus, ele deu a alimentação, o pão nosso de cada dia. Ele deu tudo que ele tinha para Deus, de medo de se perder com aquele rei que foi obrigado a ir junto com o rei, né, no mundo. E ele então deu tudo que ele tinha, que era o pão nosso. E ele então resolve fazer um negócio, e esperto que foi, para ele conseguir servir a Deus na alimentação, no jejum, para não se contaminar com as comidas do rei. E essa pobre viúva, com o dinheiro dela, deu tudo para Deus, tudo que ela tinha. E nós estamos dando o que para Deus? Tudo que nós temos? Nós estamos dando a nossa alimentação, o nosso dia a dia, o nosso esforço. Nós estamos dando o que para Deus? Ou nós não estamos nem aí com Deus? Não, Daniel estava interessado em servir e seguir a Deus. A pobre viúva que não tinha nada estava mais interessada em seguir e servir a Deus. Ela não estava interessada em ter o pão dela do outro dia para comer. Ela estava interessada em ofertar o dinheiro dela para Deus, nem era no templo, para que Deus olhasse a pequenez, a humildade dela. E Deus estava observando, que era Jesus observando ela e vendo. E nós, meu Deus, o que nós estamos dando? Eu estou dando o meu melhor no meu trabalho, na minha família, em tudo na minha vida, na minha oração, que é o mais importante, no meu jejum. Eu estou dando o meu melhor para Deus, eu estou me esforçando o máximo, que nem aqueles corredores que eu vejo na internet, os ciclistas, os esportistas se esforçam o máximo, que nem aquela viúva que deu tudo que tinha. Eu estou dando tudo que eu tenho para Deus? Ou eu estou guardando tudo que eu tenho e não dou nada, nem a minha oração, nem o meu louvor, nada para Deus? Eu acho que eu já tenho a resposta, que vocês que assistem aqui, principalmente os que assistem até o fim, estão dando o seu máximo, estão se esforçando o máximo, estão orando o máximo pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus filhos, pela sua família. Deem o máximo. E o povo hebreu foi eleito, como Daniel, Misael, Azarias, Ananias, eles foram eleitos para conhecer Deus. Vamos seguir esse povo, né, no começo, e depois Jesus, e depois os apóstolos, depois a igreja. Vamos fazer aquilo, vamos obedecer aquilo que a igreja nos permite obedecer. Vamos sim ser de Deus, vamos ser do Espírito Santo, vamos ser dos anjos, vamos sim ser de Jesus, da palavra. Vamos nos entregar a cada dia mais na nossa pequenez.
vamos nos entregar. Eu te entrego, Jesus, a minha vida, a vida de todos os que me assistem. E eu te peço que a comida da mesa do rei não venha nos contaminar, que o dinheiro, aquele dinheiro do templo, que poderia a viúva não dar, não venha nos contaminar. A viúva poderia guardar o dinheiro de medo de não comer o pão, mas ela entrega tudo para Deus. E nós, Senhor, eu quero entregar tudo nas tuas mãos, a minha vida, minha família, meu dinheiro, meu futuro, minha missão, tudo que eu faço, Senhor, meu trabalho, todas as pessoas. Quero me esforçar ao máximo para ajudar meus filhos, meus netos, Senhor, todos os que necessitam de mim. E quero que todos os que me assistem se entreguem plenamente ao teu amor, à tua paz, e que o Senhor enxergue a nossa doação. Venha enxergar, venha nos elogiar, venha dizer: essa viúva, essa Cláudia, deu tudo que ela tinha. Venha nos elogiar, Senhor, venha estar conosco, venha caminhar conosco, venha nos elogiar, venha gostar de nós, venha nos amar, Senhor. Amém.